Olá, pessoal. Boa noite. Vamos lá dar andamento à nossa aula de hoje, de quinta-feira, certo? Então, última aula nós estávamos vendo aí sobre DRE, né? Demonstração do resultado do exercício, ok? E agora nós vamos falar sobre plano de contas, mas relembrando aqui que quando as receitas são maiores que as despesas, nós temos aí o chamado lucro, né? Que ele então aumenta o patrimônio líquido, ou seja, ele tem algo aí a ser distribuído para os sócios como dividendos. Quando as despesas, né? Quando acontece ao contrário, que as despesas são maiores que as receitas, nós temos aí prejuízo, né? Que o que acontece com o patrimônio líquido quando tem prejuízo, ele vai ser reduzido. E aí não tem dividendos, né, a ser distribuídos para os sócios, no caso de despesas maiores que as receitas. Plano de contas, né? O foco do estudo de hoje é o plano de contas. É o principal instrumento no desenvolvimento do processo contábil de uma empresa. É a linha condutora de todo o processo de escrituração. Então, nós vamos conhecer este importante instrumento. Vocês já devem saber, gente, né, a diferença entre DRE e balanço patrimonial. Sim ou não? Se a sua resposta foi que o balanço patrimonial mostra a situação econômica financeira da empresa em determinado período, isto é, a empresa apresenta bens, direitos e obrigações e as participações do sócio, né? E a DRE preocupa-se em mostrar a eficiência da empresa em suas atividades operacionais. Ou seja, a DRE ela mostra como a empresa obteve aí suas receitas, despesas e o resultado, certo? O plano de contas. O plano de contas ele é um conjunto de contas, ordenado das seguintes diretrizes legais que orientam os registros contábeis. É um instrumento de trabalho que permite identificar todas as contas que poderão ser utilizadas pela empresa. Ele pode ser comparado, né, a um projeto de uma casa, né? Quando você está aí construindo a casa, no caso, vamos supor, quando estamos fazendo um projeto de uma casa, nós pensamos em algo que atenda às características e às necessidades, né? Suponhamos nossa, que vamos ocupá-las, né? Vem uma pergunta: para que janelas, né? As janelas são para entrar ali o ar, circular a ventilação dentro da casa, né? Por que tantas tomadas na sala e poucas no quarto de visita? Então, assim, a gente vai adaptando o projeto da nossa casa conforme as nossas necessidades, certo? E o plano de conta é isso. O plano de conta nada mais, nada menos é do que ele é montado, né, conforme as necessidades da determinada empresa, com determinado ramo que você trabalha. O plano de contas também pode ser elaborado respeitando a necessidade de cumprimento da legislação em vigor e as características da empresa. Ou seja, ele é a necessidade das empresas, mas também sempre em vigor com a legislação, né? Não há um número máximo ou mínimo de contas. Cada empresa deve elaborar um plano de contas com todas as contas patrimoniais e de resultado que serão utilizados pela empresa, inclusive pelas contas em que há previsão apenas de utilização a longo prazo. Além disso, é importante, gente, que exista flexibilidade de forma a permitir a inclusão das contas, caso seja necessário. Para que este plano de contas cumpra sua finalidade, ele deve respeitar o porte da empresa, né, que no caso é o ramo e as atividades, as necessidades de seus usuários, que inclui as informações que deverão ser extraídas dos relatórios contábeis para os sócios, fornecedores, clientes, empregados, governo, fiscalização e entre outros possíveis usuários contábeis, né? Então ele tem que ser claro, o plano de contas, porque esse plano de contas é através dele que vai se emitir os relatórios contábeis,
né, tem a formação do plano de contas para que seja gerado os relatórios contábeis. E quem vai analisar os relatórios contábeis, né? Podem ser os sócios, podem ser os fornecedores, os clientes. Então, por isso que esse plano de contas ele tem que vir a ser claro para que ele possa ser elaborado com consistência pelas pessoas que vão analisá-los. Qual é a estrutura básica, né, do plano de contas? Primeiro, todas as contas receberão uma numeração. Isso será o endereço do plano de contas. A numeração ela pode ser separada por níveis, né, ou grau de contas. A quantidade de níveis dependerá da necessidade da empresa. Geralmente será de 4 ou 5 níveis, sendo possível, né, ter mais registro, mas a maioria das empresas usa aí ou 4 ou 5 níveis. Olha só, para entender melhor, nós temos aqui grau de contas. Vamos lembrar aí, gente, das aulas de matemática, mais especificamente dos conjuntos, né? Que aí nós temos o conjunto 1, certo? Que é o maior, que aglomera, que guarda o conjunto 1.1 e assim consecutivamente 1.1.1, né? Seguidos. Aí nós temos o conjunto 2, que a partir do conjunto 2, todas as contas iniciarão com 2, e daí será 2.1 e consecutivamente, ó, tá vendo aqui? Lembra lá, a gente vai ter que lembrar da aula de matemática para lembrar o que é conjunto. Olha só, cada conjunto desse, ele recebe um código. Os grandes grupos recebem apenas um número, são de primeiro nível. Os subgrupos são numerados de forma a identificar que pertence ao grupo maior. Portanto, já são de nível menor, podendo ser o segundo, terceiro, quarto ou quinto níveis, né? Se for necessidade da empresa. Então, olha só, tudo que é do grupo 1, ele vai ficar sempre com o número 1 na frente e vai ficar 1.1, né? Seguindo conforme as contas. Já já a gente vai ver uma foto aí para ficar mais claro. Olha aqui, ó, tá vendo? Aqui são os níveis, tá vendo? Nível ou grau de contas. A gente já sabe que a empresa aqui, ela optou por 5 níveis, certo? O nível 1 são os ativos, o nível 2, o passivo, o nível 3, as receitas, o nível 4, as despesas e o nível 5, os custos, ok? Então, segundo nível, né, que é o grau de contas. Olha só, começa aqui. Nós não falamos que o grupo 1 seria o grupo do ativo? Então, tá aqui, ó. Ativo circulante, 1.1. Ativo não circulante, 1.2. Já o nível 2, olha. Nível 2 não seriam as contas do passivo? Então, começa aí, ó. Nível 2, passivo circulante, 2.2, passivo não circulante. O nível 3 seriam as receitas, olha aqui, ó, nível 3, receitas, então como 3.1, receitas operacionais, 3.2, outras receitas, e aí consecutivamente, tá? Pode ser 3.2.1, suponhamos, receitas sobre vendas, receitas sobre serviço. O que temos que entender é que o nível 3 só vai tratar de receitas. O nível 4... Nível 4 seriam as despesas, então começa aqui, ó, 4.1, despesas operacionais, 4.2, outras despesas. E o nível 5 já vai tratar do nível de custos, ó, 5, nível de custos, ok? 5.1, custo das mercadorias vendidas, ou 5.2, custo dos serviços prestados. Isso vai depender, gente, do grau de níveis que as empresas escolhem, tá? Tem empresa que vai usar aí 2 níveis, 3 níveis, depende muito do porte, do tamanho, da necessidade que a empresa tem, certo? Olha lá, ó. Nível terceiro grupo, né, o grau de contas. Aí começa aqui, gente, ó. O nível 1, que a gente sabe lá, vamos voltar ao nível 1, nós escolhemos o que? Os ativos. Dentro do ativo, nós temos o que? 1.1.1, disponibilidades, né? Que seria aí os caixas, que seria os bancos, né? 1. Contas a receber. Todo esse grupo aqui, ó, ele está dentro do ativo, certo? O segundo grupo seria o passivo que essa empresa escolheu. Olha só, o segundo grupo já começa lá a falar de passivo, tá vendo? Começa aí as obrigações.
do 2, tá vendo que começa do número 2? 2.1.1, obrigações com fornecedores, 2.1.2, obrigações tributárias, que seriam os impostos, tá vendo aí, ó? Aí, quando acaba o nível 2, né, que seria aí o patrimônio líquido, que também está do lado do passivo, nós começamos o nível 3, que ele lá pela empresa, ó, voltando aqui, o nível 3 ele é o quê? Receitas. Então, como que começa o nível 3? 3.1.3, receita operacional bruta, 3.2.1, outras receitas. E o nível 4? O nível 4, optamos por despesas. Então, é lá no nível 4, vai começar a se falar das contas das despesas. Tá vendo aqui, ó? Até o 4.2.1 são outras despesas. E o nível 5, né? Que seria aí o nível 5, que seria aí o nível de grau de contas que nós estávamos falando lá de custos, certo? Ok? Que dentro do custo tem o caixa matriz, os custos do caixa filial. As contas de último nível são chamadas de analítica e somente elas recebem lançamentos na contabilidade. Sempre que uma conta analítica aumentar ou diminuir de valor, provocará um efeito nas contas de nível superior, aumentando ou diminuindo as contas. As contas que não pertencem ao último nível são chamadas de sintéticas ou totalizadoras. Elas não recebem lançamento na contabilidade, pois ao lançar na conta de nível inferior, o saldo dessas contas serão automaticamente modificadas. A quantidade de números em cada nível dependerá do número de contas que deverão ser agregadas a este nível. Observe o exemplo, nós temos aqui o código 1.1.102.001, que é o Banco do Brasil, tá? Então, antes de chegar aqui ao Banco do Brasil, nós temos esses outros níveis. Ativo, 1.1 circulante, 1.1.1, depois do circulante nós temos as disponibilidades, 1.1.1.2 nós temos o banco de conta corrente e por último nós temos o banco, que é o exemplo aqui, ó, do Brasil S.A. Aumentando o saldo do Banco do Brasil, estará aumentando o saldo de bancos das disponibilidades. Quando eu tiver aqui, se eu aumentar o saldo de Banco do Brasil, automaticamente aumenta o saldo das disponibilidades. Se eu aumentar o saldo do banco conta corrente, automaticamente aumenta o saldo do disponibilidades e automaticamente eu aumento o saldo do circulante. Por quê? Porque o grupo do banco, o Banco do Brasil, ele pertence ao grupo 1. E se eu aumento o circulante, automaticamente eu estou aumentando o meu ativo. Em caso de redução, acontecerá o mesmo. Se eu reduzir aqui o Banco do Brasil, eu estou reduzindo, eu reduzo o banco com conta corrente, as disponibilidades, o circulante e o ativo, tá? Todos os níveis acima do Banco do Brasil, eles vão ser reduzidos. Eu espero que tenha dado para entender, mas se não der, como eu digo sempre, eu estou aqui disponível para sanar as dúvidas de vocês, tá? Porque, assim, às vezes o professor falando assim, comentando muito rápido, pode ficar meio que complicado. Eu entendo vocês, porque afinal de contas eu fiz faculdade de contabilidade, eu fiz pós-graduação na área de gestão tributária e contábil, e eu entendo que às vezes meio que bagunça, né, a mente da gente. Mas qualquer coisa, voltem os vídeos, perguntem para a professora, não ficou claro para mim a questão de níveis da conta, a questão de graus da conta, eu me perdi. É para isso que vocês assistem a aula e tem tempo para estar perguntando para o professor, certo? Como no último nível nós temos 3 algarismos, nós podemos cadastrar nesse plano de contas até 999 contas de banco. O mesmo ocorre para clientes e fornecedores da empresa. E por isso, muitos planos de conta têm no último nível 4 algarismos, que permite cadastrar até 9.999 contas. Exemplo do plano de contas. Este modelo é apenas ilustrativo para fins didáticos. O plano de contas abaixo ele possui 4 níveis e já está adaptado à nova legislação. Olha só, o primeiro nível é ativo, né? 1. Aí o ativo circulante pertence ao primeiro nível. A caixa, né? Caixa geral 01 pertence ao primeiro nível,
Tá vendo aí, ó? Tudo isso daqui, gente, tudo que começa com 1.1, ele pertence ao número 1 das contas, né? E está lá dentro, pertence ao número 1 das contas e pertence ao ativo, certo? Tudo isso aqui vai ser lançado, quando for para o balanço patrimonial, ele vai ser lançado dentro do ativo, ok? Aí, o ativo não circulante já começa do 1.2, certo? Observem aqui. O ativo circulante, ele tá sempre, começa do grupo 1, aí é 1.1 e consecutivamente. O ativo não circulante, ele já começa aqui do 1.2 e aí ponto 1 e consecutivamente, tá, gente? Olha só, dentro do ativo não circulante ainda nós temos os investimentos, as participações, o imobilizado, né? O intangível, marca, softwares, amortização, tudo isso pertence ao grupo 1.2, certo? Do ativo não circulante. Quando a gente já passa pro 2 aqui, a gente já está falando de passivo, certo? O grupo 2 já é passivo. Acho que eu devo ter cortado alguma coisa aqui que fala que ele começa do passivo. Mas tá ok, na apostila de vocês deve ter certinho. O grupo 2 já começa lá o passivo, que ele é as obrigações, né? E aí depois nós temos o grupo 2.3, que é o patrimônio líquido. Dentro do patrimônio líquido nós temos aí o capital, certo? Subscrito, social a realizar, reserva de capital, lucros, prejuízos acumulados, certo? Tudo isso dentro aí do patrimônio líquido. Aí lá o grupo 3, nós temos aqui as despesas, tudo que é referente à despesa, ele vai começar com o número 3, aí vai botar ponto 1 e consecutivamente, tá? Tudo referente à despesa vocês vão analisar que está dentro desse grupo. E já o grupo 4 é o grupo das receitas. Tudo voltado à receita está dentro do grupo 4, vai iniciar com o número 4, certo? Aqui, ó, receitas, aí receita líquida, receita bruta sobre venda de mercadorias, de serviços. As deduções das receitas, que são as contas redutoras aí, né, das receitas, também vem dentro do grupo 4, devoluções, serviços cancelados, outras receitas operacionais, né? E aí vai. Código reduzido ou simplificado, né? O que seria isso? É evidente que deve haver uma forma mais simples de usar um plano de contas do que digitar todos os números ou de 4 a 5 níveis. Realmente existe. O que chamamos de código reduzido é um código que permite acessar a conta usando o número apenas, simplificado, e é como se fosse um apelido da conta. Por exemplo, ó, o número da conta caixa matriz, que seria a primeira conta lá, seria o número 1, que são, a primeira conta seria o número 1. A conta do Banco do Brasil seria o apelido dela, ó, o 121. Então, para mim não digitar 1.1.2, tipo, tô procurando dentro de um sistema, né? Eu quero achar a conta do Banco do Brasil, um relatório da conta do Banco do Brasil, para me saber como é que está a conta lá. Aí, em vez de eu digitar 1.1.1.2, aí eu já tenho um código reduzido para ela, que seria o número 121, que já aparece o relatório para mim, né? O que eu estou dizendo é que, tirando dinheiro da conta 1, que eu sei que é a conta caixa, eu estou transferindo esse dinheiro para a conta 121, que eu sei que está indo para o Banco do Brasil S.A. Aí eu tenho uma atividade para vocês, que vocês vão estar me encaminhando essa pesquisa aí, ela tá aí na apostila de vocês, e tem aqui agora, né? Olha só, faça uma pesquisa, monte um plano de contas de uma empresa. Em sua pesquisa sobre o plano de contas, você observará que há vários modelos, inclusive a codificação das contas também, que mudam, né? Então, assim, a ideia é vocês fazerem uma pesquisa na internet, vocês buscam, vocês encontram, tem que ter o nome da empresa lá, tá? Que é o plano de contas da empresa tal. Vocês vão fazer bem bonitinho e tá mandando para mim, tá?
Simples, gente, é só uma pesquisa, só para vocês estarem mais afim, mais adentro do que seria aí um plano de contas, tá? Para vocês ter a oportunidade de analisar outros modelos. Porque, como eu havia dito para vocês, depende, o plano de conta está dentro da legislação, tem que ter base com a legislação, mas depende muito do ramo com que a empresa trabalha. Esse aqui noções de débito e crédito, né? Um pouquinho mais complicado, que realmente eu também queria estar em sala de aula para conseguir tirar as dúvidas de vocês melhor. Mas vamos lá. A aula de hoje visa apresentar a vocês algumas noções de débito e crédito. Também apresentar o razonete utilizado didaticamente para lançamentos de débito e crédito. É importante que você preste atenção agora, porque nós vamos ver algumas regras fundamentais para o entendimento dos lançamentos contábeis. Os termos débito e crédito, gente, são nomes utilizados para indicar o ingresso ou a saída dos recursos da conta. Cada lançamento efetuado provoca modificações patrimoniais ou de resultado. Cada vez que se faz um lançamento de débito ou crédito, é feito o saldo de uma conta está sendo alterada. Ou ela diminui ou ela aumenta, certo? Débito vem do latim debis, devido a mim, né? Ou seja, pertence a mim, pertence à empresa. E crédito do latim credor, confiança, acreditar, né? É algo que você tem que acreditar, é algo que você vai pagar, ok? O débito corresponde à aplicação do valor, à destinação do recurso ou de onde um dinheiro foi investido. O crédito corresponde à origem do valor, à fonte do dinheiro ou onde estão sendo conseguidos os recursos para a empresa. A gente vai conhecer agora o que é razonete. Para fins didáticos, utiliza-se o razonete para a explicação dos lançamentos na contabilidade. O razonete é um gráfico, né? Quando se falar em razonete, você já sabe o que é, de forma T, onde acima estará o nome da conta, e o lado esquerdo serão feitos os lançamentos de débito e o lado direito serão os lançamentos de crédito. Isso aqui é um razonete, tá vendo? Para mais fácil memorização, lembre-se que o razonete é semelhante a uma cruz. A cruz passou a ter outros significados. Débito de Cristo e significado depois de D de Cristo e C. Depois D de Cristo e C. Veja a representação. Olha só. D de depois e C de Cristo, tá, gente? Só um exemplo aqui que o autor da apostila usou para ficar melhor. Agora ficará mais fácil lembrar o lado do débito e o lado do crédito, né? Nós vamos praticar alguns exercícios de balanço sucessivos. Comece imaginando a empresa que está iniciando suas atividades, serão realizados os primeiros lançamentos de contabilidade. E em seguida haverá demonstrações dos lançamentos e logo após os balanços atualizados. Olha só. Os sócios reúnem 30 mil em dinheiro para investir a empresa, ou seja, a abertura da empresa, né, é 30 mil reais que o sócio tem. É o que chamamos de capital social. Toda empresa, para ser aberta, ela tem que ter um capital social, concorda? Ou seja, a origem do dinheiro veio dos sócios e este dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Então, se esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa, ele vem aqui, ó, como 30 mil dentro do caixa, é uma entrada, ou seja, ele é débito, é um dinheiro que ele vai ser aplicado em algo e ele é um débito, tá entrando. E ele fica a crédito, né, porque quando ele tem uma origem, qual é a origem dele? Ele veio dos sócios, ele veio da abertura da empresa. E o que é, para abrir a empresa, o que nós conhecemos como capital social? Então, a origem é crédito, né, e o dinheiro aplicado é débito, certo? De onde ele se origina? Crédito. Para onde vai ser algo que ele vai ser aplicado? Débito. Então, representado no balanço, como é que fica? Se fôssemos fazer um balanço da empresa, ficaria-se, neste primeiro momento, 30 mil de disponibilidades de caixa, certo? O ativo, as disponibilidades e o caixa a gente sabe que está do lado do ativo. E passivo, a gente não tem nenhuma obrigação ainda, mas o patrimônio líquido fica do lado do passivo, tá vendo aqui, ó, que é o capital social, que é o que a gente tem para abrir a empresa, 30 mil. Então, aqui já fecha, ó, ativo
passivo 30 mil. O dinheiro aplicado de débito, 30 mil. E a origem que veio esse dinheiro, 30 mil. Ok? Fechou o balanço aqui. É só isso de início que a gente tem para o balanço patrimonial. Ok? Após o lançamento de algumas conclusões importantíssimas, podem ser tiradas. O lado do ativo, nós temos a aplicação dos recursos. Por isso, quando uma conta do ativo estiver aumentando de valor, ela será debitada. Quando ocorre o contrário, ou seja, quando uma conta do ativo diminui, ela receberá o lançamento do outro lado, ou seja, será creditada. Por exemplo, sai o dinheiro do caixa para a compra de imóveis. Logo a conta caixa vai o quê? Diminuir, e por isso o lançamento feito nesta conta foi a crédito. Conta de ativo, débito ela aumenta, crédito ela diminui, isso lá dentro do ativo, certo, gente? O mesmo raciocínio serve para as contas do passivo. No lado do passivo, nós temos a origem dos recursos. Por isso, quando uma conta do passivo estiver aumentando, ela será creditada. E quando uma conta do passivo estiver diminuindo, ela será debitada. Por quê, gente? Aí vem a história de que para todo débito tem que haver um crédito. É por isso que o balanço ele tem que fechar. É aí que se origina a raiz do balanço patrimonial. Né? Porque para todo débito tem que haver um crédito. Para toda a origem, né, de um dinheiro, tem que haver uma aplicação do recurso, tá bom? Para toda aplicação tem que haver uma origem. Não tem como você aplicar um dinheiro se você não sabe de onde ele se originou, né? A empresa utilizou 10 mil do dinheiro que estava no caixa para comprar móveis. Como contabilizar? Olha só, eu tinha 30 mil no meu caixa, certo? Eu precisei comprar móveis para abrir a minha empresa. Então, vou debitar 30 mil aqui, lançamento 1. Vou creditar 10 mil no caixa, né? Vou debitar móveis 10 mil, porque eu comprei móveis. Foi isso, né? Estou aplicando o meu recurso aqui. E o capital social continua 30 mil, que é o que eu tinha, que era a origem, né? Então, vocês estão vendo aqui que da minha origem já está se desfazendo aqui, certo? Os valores, 30 mil eu já não tenho, já não vou ter mais 30 mil no caixa. Aqui lá na frente vocês vão ver que eu vou ter só 20 mil no caixa e 10 mil já vai ser de móveis, certo? Refere-se ao segundo, o número 2 refere-se ao segundo lançamento do período. Os registros anteriores permanecem enquanto durar o período, ou seja, os registros anteriores seriam o 30 mil do capital social. Como é que já vai ficar o nosso balanço? Lembra que aqui antes a gente tinha no disponível 30 mil, que foi quando a gente abriu, e 30 mil de capital social. Agora o nosso balanço já vai estar diferenciado aí, ó. Por quê? Porque eu tenho 20 mil de caixa agora e 10 mil já virou imobilizado. Eu já gastei esse dinheiro comprando móveis para a empresa, certo? Mas continua aqui, ó, o total do meu ativo, ele ainda é 30 mil. Total do meu capital social, 30 mil. A empresa comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de 5 mil reais para revender a prazo. Eu vou lançar 5 mil em estoque, porque eu comprei essa mercadoria, certo? Vai para o meu estoque, a débito de estoque. E vou lançar a crédito de fornecedor 5 mil, porque eu vou ter que pagar o fornecedor, certo? Método da partida dobrada, o mesmo valor a débito tem que ser a crédito, porque senão eles não fecham. Então, quando você lançar uma conta a débito, você tem que ter uma conta a crédito, porque senão o balanço não bate. O dinheiro aplicado e a origem do crédito. A origem do recurso da mercadoria adquirida junto aos fornecedores para revender, portanto, será feito o registro de crédito das contas fornecedores capital de terceiros. Conta de passivo que está aumentando, crédito. A aplicação do recurso da mercadoria comprada foi para o estoque da empresa, portanto, a conta de estoque será debitada. Olha aqui, ó. E a conta de fornecedor será creditada, né? O aumento do passivo, que é o aumento das minhas obrigações. A empresa resolveu pagar para o fornecedor 2 mil em virtude da compra da mercadoria feita anteriormente. Eu tinha 30 mil de caixa debitada.
Do meu caixa saiu 10 mil para me poder pagar lá os meus móveis, certo? E agora saiu mais 2 mil para me poder pagar o adiantamento a fornecedor. Então, aqui do fornecedor, eu já paguei para ele 2 mil, então eu tenho um débito. E tinha lançado lá 5 mil, certo? Eu devia para ele 5, debitei 2 porque eu já paguei. Ok. Para que fique mais fácil a sua compreensão, serão representados agora todos os lançamentos reunidos desde o primeiro, quando a empresa foi constituída. Caixa 30 mil, certo? A abertura da empresa. Eu tenho débito de caixa 10 mil, porque eu comprei os meus móveis, certo? E eu tenho débito porque eu paguei o financiamento aqui, 2 mil reais, ok? Paguei os fornecedores, adiantei aos fornecedores 2 mil reais, ok? Eu tenho uma conta débito de móveis, 10 mil, tá aqui. Tá vendo que eu creditei ela aqui, debitei aqui, porque para todo débito tem que haver um crédito? Olha, eu debitei ela aqui no caixa e creditei no caixa e debitei na conta de móveis, certo? Capital social, 30 mil. Tá vendo aqui, ó, que o capital social tá no caixa aqui a débito e aqui tá crédito? Porque para todo débito tem que ter um crédito. Do móveis, 10 mil, débito, crédito. Olha aqui, estoque de mercadorias, 5 mil. Olha aqui onde está o débito do fornecedor. Onde está o crédito? Débito de fornecedor 2 mil, crédito de fornecedor 2 mil. Estoque de mercadoria, o débito aqui do estoque de mercadoria. E olha o crédito aqui. Por isso que fecha, gente, o balanço. Porque para todo débito tem que haver um crédito, tá? Se vocês pegarem aqui e analisar, débito de 30, crédito de 30. Débito de 10, crédito de 10. Débito de 2, crédito de 2. Débito de 5, crédito de 5 mil, tá? Ok? Então, olha só como é que vai ficar o balanço patrimonial aí. Para fechar, vamos fechar o balanço? Disponibilidade, 18 mil no meu caixa, e 5 mil de mercadoria. Não circulante imobilizado, eu tenho os meus 10 mil, que são os meus móveis que eu comprei. Obrigação para com terceiros, eu não paguei, já dei 2 de adiantamento para fornecedor, certo? Então, ficou devendo 3 mil para o fornecedor. O patrimônio líquido continua, o capital social continua o mesmo, ok? Então, se eu for pegar aqui 18 de mercadoria, né? Professora, por que os móveis não estão aqui no passivo? O pagamento dos móveis não estão aqui no passivo porque foi um pagamento à vista. Por que os 2 mil não estão aqui? Porque foi um pagamento à vista, um adiantamento dado ao fornecedor, né? Aqui só vão as contas que eu tenho a pagar. Quando é pagamento à vista, eu colocando o dedo aqui, quando é pagamento à vista, você só abate do caixa ou do banco. Ele não precisa ir lá para o passivo como obrigação, porque você já pagou, você está fazendo uma compra à vista. Ele só vai para o passivo quando é algo a prazo, né? Então, aumentou o seu passivo, o seu ativo, porque veio o estoque de 5 mil, certo? Imobilizar. Então, ó, se analisarem aqui, o balanço também fecha. Fazendo todos os lançamentos corretos, o balanço vai fechar. Contas dos resultados das receitas e das despesas. As receitas, elas fazem ingressar recursos, portanto, são fontes ou origem a recursos. Contas de receita são as origens dos recursos, então elas são crédito. As receitas sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo. As despesas consomem ou fazem sair recursos da empresa, ou seja, as aplicações dos recursos. Contas de despesa é igual a aplicação de recursos, que é igual a débito. As despesas sempre irão diminuir o ativo e aumentar o passivo. Olha só o exemplo. Venda de mercadoria para cliente no valor de 2 mil reais, sendo que 500 foi pago à vista. Eu vou fazer o que? Crédito de mercadoria, 2 mil. Vou debitar aqui no caixa 500, porque entrou no meu caixa à vista. Então, a conta que ele vai ser debitada vai ser 500 reais no caixa. E vou creditar lá em cliente, na conta cliente, né? Vou debitar, na realidade, na conta cliente, R$ 1.500, porque
eu ainda vou receber. Então, olha só, eu tenho um crédito de venda de mercadoria, mas eu tenho 2 débitos aqui para sanar os meus 2.000 de crédito. 500 mais 1.500 não são 2.000? Às vezes vai acontecer isso, 2 débitos para sanar um crédito. Não vai estar os 2.000 exato, por quê? Porque 500 foi à vista, mais 1.500 foi para receber futuramente do cliente, tá? A conta de venda de mercadoria, receita menos origem de recursos, foi creditada. A conta caixa, bem de ativo, foi debitada. A conta cliente também foi debitada, né? A empresa recebeu uma conta de energia elétrica no valor de R$200, que deverá ser paga no próximo mês. A conta de água no valor de 100, que deverá ser paga imediatamente. Tá, eu tenho R$500 no meu caixa, porque entrou aqui, ó. Tá vendo aqui? Entrou 500 de uma venda à vista, certo? Vendi 2.000, porém o cliente pagou 500 antecipado e eu tenho 1.500 para receber futuramente. Aí chegou aí para mim pagar, olha, a empresa recebeu uma conta de energia elétrica de R$200 que vai ser paga no próximo mês e a conta de água no valor de R$100 que deve ser paga imediatamente. Eu tenho 500 no meu caixa debitado, que foi uma entrada, porém eu tenho que pagar a conta de energia que está sendo creditada aqui, eu tenho que pagar ela à vista agora, né? Chegou, eu tenho que pagar. Então, a despesa de água vai ser debitada R$100, despesa com água, porque eu creditei aqui e eu tenho que ter uma conta para debitá-la. A despesa de energia, eu só vou pagar ela futuramente, eu tenho que debitar ela aqui. Ela entrou, ela chegou, eu tenho que fazer o lançamento dela, porque eu vou ter que pagar futuramente. Eu debito em despesa com conta de energia e credito lá em contas de energia a pagar, porque para todo débito não tem que ter um crédito. Se eu tivesse pago ela à vista, né, tipo, chegou, já vou ter que pagar, ela estaria aqui, ó, no caixa, R$200, né, e estaria só acreditado 200 de despesa de energia elétrica, tá? Despesas com conta de água e energia, despesa menos aplicações foram debitadas. A conta caixa do ativo diminuindo foi debitada pelo pagamento. A conta de energia a pagar, a obrigação do passivo, foi creditada pela dívida. Olha só, o quadro de natureza, né? São os grupos das contas. Patrimoniais, bens de direito, passivo, obrigações e PL. As contas de resultado são as receitas e as despesas. As naturezas dela, D de devedora, né? E C de credora. Natureza credora C, natureza devedora D, dentro da receita aqui, ó. Resultado, receita, natureza credor C, despesa, natureza credora D. Débito, dentro do ativo ela aumenta, né? E dentro do passivo ela reduz. Resultado, débito, ele aumenta tanto o passivo como aumenta o ativo dentro da receita e da despesa. O crédito, dentro do ativo ele reduz, né? E dentro do passivo ele aumenta. O crédito, dentro da receita e da despesa, ele somente aumenta. Para aqui, ó, débito positivo, ativo, débito positivo, quando é crédito negativo. Dentro do passivo, o débito ele diminui e o crédito ele aumenta. Dentro da receita, o débito ele diminui e o crédito ele aumenta. Dentro da despesa, o débito ele aumenta e o crédito ele diminui. Atividade de aprendizagem. Vou colocar essa atividade para vocês aqui em PDF, tá? Faça os lançamentos abaixo em razonete e monte o balancete patrimonial. É muito simples. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo junto. Vão tentando, qualquer coisa tira dúvida. Vocês viram que eu gasto em média 15, 20 minutos para responder uma atividade, então vocês deveriam ter esse tempo. Na realidade, vocês têm esse tempo, né? Desculpa aí, até às 10 da noite para estar respondendo, para tentar responder e para tirar dúvida. Como eu digo para vocês, o horário de vocês estarem tirando dúvidas sobre as atividades que são passadas é esse horário da aula. Então, passei a atividade, professora, vamos tentar responder a atividade, né? Vão mandando as perguntas, vão mandando as dúvidas que eu vou tirando de vocês, tá ok? Então, até a próxima aula, né?
Beijo, boa noite a todos vocês. E se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo para poder estar tirando as dúvidas, ok?